Bueno, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a esta mesa, a este panel sobre la constitucionalización del derecho público y el derecho privado. Tenemos aquí a mi izquierda a Anabela Miranda Rodríguez, quien es profesora de Derecho Procesal Penal de la Universidad de Coimbra, y a mi derecha a Marcelo Neves, quien es profesor de Derecho Constitucional y Derecho Internacional. ¿Perdón? Ah, me cambiaron el nombre. Perdón, Jorge Bandeira, que es profesor de la Universidad de Brasilia de Derecho Constitucional y Derecho Internacional. Sin mayor preámbulo de mi parte, le doy el uso de la palabra por espacio de 20 minutos a la doctora Anabela Miranda, quien nos va a hablar sobre la constitucionalización del derecho público y derecho privado. Muito obrigada. Começo por agradecer o convite da Pontifícia Universidade Católica do Peru e da Universidade do Pacífico para participar nestas jornadas académicas. Aliás, felicito ambas as universidades por terem tido a ideia de realizar este evento académico à margem da reunião Sui Iuris, que nos trouxe a todos a Lima, ao Peru. Quero cumprimentar o moderador da mesa, o meu colega de mesa, todos os colegas e todos os estudantes. Eu vou falar em português, que é a língua também oficial da Associação Sui Iuris, e é por isso que eu vou falar em português, e vou falar devagar e, enfim, espero que me entendam. O tema que me foi distribuído, constitucionalização do direito público e privado, fez com que eu, sendo professora de Direito Penal e de Direito Processual Penal, que em Portugal são duas disciplinas que estão juntas na mesma área científica, o que é diferente de Espanha, fez com que eu escolhesse naturalmente o tema das relações entre o direito constitucional e o processo penal. Por motivos óbvios, o direito processual penal é, como muitos saberão, chamado de direito constitucional aplicado. Isto por duas ordens de razões fundamentais. Primeiro, porque os fundamentos do processo penal são simultaneamente os alicerces constitucionais do Estado, primeira dimensão. Segunda dimensão, porque a concreta regulamentação dos singulares problemas processuais deve ser conformada jurídico-constitucionalmente. E por isso num breve espaço de tempo que eu vou dar alguns tópicos sobre estas duas dimensões. O texto completo está aqui e deixá-lo-ei para a utilização que as duas universidades entenderem por bem fazer dele. Relativamente à primeira dimensão, queria também começar por lembrar aquilo que é uma frase já clássica de um autor alemão clássico: outro Estado, outro processo penal. Isto diz tudo. Naturalmente, não vou aqui falar dos modelos puros de processo penal que correspondem a visões mais
autoritárias ou mais democráticas de Estado. Refiro-me ao processo inquisitório ou ao processo acusatório, mas vou servir-me do exemplo do processo penal português para mostrar como a estrutura do processo penal acompanhou os momentos mais marcantes da evolução do modelo de Estado em Portugal. O primeiro Código de Processo Penal de 1929 era um código da ditadura, era um código tipicamente inquisitório, e depois tivemos um momento marcante por volta do século passado, sempre, 45, na sequência da derrota na Segunda Guerra Mundial dos regimes nazis fascistas, em Portugal, uma certa abertura do processo penal que, na aparência, tentou ter um veso menos inquisitório, depois também um vento liberalizante que começou no início da década de 70 e finalmente com a Revolução dos Cravos em 74 e com a Constituição de 1976, nós temos hoje um código que é o Código de 1988, que é um código que obedece a uma estrutura basicamente acusatória. Ora, esta estrutura de processo penal foi ordenada pelo legislador ordinário de acordo com uma solução em que se atribuiu ao Ministério Público a direção da fase de investigação por excelência, chamado inquérito. Se concebeu uma fase de instrução facultativa que pode ser pedida pelo acusado ou pelo ofendido e uma fase de julgamento. Ora, é esta solução do legislador ordinário que passou pelo crivo do Tribunal Constitucional, no sentido de averiguar se esta solução correspondia ao mandamento constitucional contido na Constituição, que diz que o processo penal tem estrutura acusatória. O Tribunal Constitucional pronunciou-se logo em sede de fiscalização preventiva e depois várias vezes em sede de fiscalização sucessiva, sempre no sentido de considerar esta solução de acordo com os mandamentos constitucionais. Porquê? Basicamente por terem em atenção que uma estrutura acusatória significa que quem investiga não julga. No processo penal português, quem investiga, o Ministério Público, não julga, o juiz. O Ministério Público é uma magistratura autónoma. Autónoma no sentido externo, independente do poder político e subordinada na sua atuação ao princípio da legalidade, da isenção e da objetividade. Para além disso, o Tribunal Constitucional considerou também que se respeitavam a reserva do juiz e a independência do juiz, dois mandamentos constitucionais que também estavam aqui em causa. Porquê? Porque mesmo na fase de inquérito, o juiz de instrução criminal é chamado a intervir sempre que estão em causa direitos
fundamentais do acusado. E essa intervenção do juiz significa não só que é ele que compete autorizar a prática de muitos atos durante o inquérito, como presidir a muitos atos. Relativamente à segunda dimensão, que tem a ver com a conformação constitucional dos problemas concretos do processo penal. Bom, aqui há apenas que fazer uma consideração muito breve introdutória. O processo penal é, como todos nós sabemos, um direito em relação ao qual são muitas e muito fortes as possibilidades de restrições dos direitos fundamentais. O processo penal é um espaço do direito de conflito por excelência, e o conflito está sempre entre a realização da justiça, a busca da verdade, a eficácia, de um lado, e a salvaguarda dos direitos fundamentais do acusado, designadamente, do outro lado. Ora bom, é perante este conflito em que se analisa sempre qualquer solução do processo penal que é muito relevante a tutela de direitos fundamentais feita ao nível constitucional. E tanto mais quanto os ordenamentos processuais penais se evoluíram no sentido de ser ordenamentos de garantia dos direitos fundamentais das pessoas frente à intervenção do Estado quando quer exercer a ação penal, a verdade é que hoje em dia todos nós sabemos e reconhecemos que os ordenamentos processuais estão num processo de evolução no sentido de se tornarem ordenamentos de segurança, cada vez mais ordenamentos de segurança. Porquê? Porque o mundo mudou e mudou também a criminalidade. Hoje há novas formas de criminalidade organizada, terrorismo, formas altamente sofisticadas de criminalidade económico-financeira, por exemplo. Bom, mas criminalidade que mobiliza meios tecnológicos, técnicos muito avançados, criminalidade que adota formas de ação opacas e imunes à investigação das instâncias formais de controle, uma criminalidade em que muitas vezes não há verdadeiras vítimas, mas há clientes, e em que, portanto, muito pouca gente está interessada em colaborar com a justiça. Ora, é perante esta criminalidade que se desenvolvem novos meios de produção de prova. E eu diria que é ao nível da prova e da produção da prova que realmente faz crise este conflito entre busca da verdade e direitos fundamentais, porque os meios de obtenção e de produção da prova também eles se sofisticaram e hoje muitos meios de obtenção de prova significam um elevado potencial de devassa da vida das pessoas, uma elevada danosidade social, embora tenham virtualidades que não podem ser dispiciendas. Há muitos meios de prova hoje que são meios de prova
com que temos que contar e que são os meios de prova do futuro, são os do presente e são também os do futuro, são meios de prova que vieram para ficar. A interseção de comunicações, por exemplo, estou a falar no processo penal só, a interseção de comunicações é um meio de prova poderosíssimo, mas também outros como, por exemplo, a colheita de vestígios biológicos para determinação do perfil genético dos acusados. Ora bom, são este tipo e outros de meios de prova que põem problema de ataque aos direitos fundamentais das pessoas e dos acusados, e é por isso que a proteção dos direitos fundamentais ao nível constitucional é de extrema importância. Nesta dimensão, eu queria fazer aqui uma chamada de atenção. O modelo de justiça constitucional português, também, diferentemente do modelo espanhol e de muitos outros modelos, não é um modelo de amparo dos direitos fundamentais. Mas, apesar de não ser um modelo de amparo dos direitos fundamentais, a verdade é que, em muitas condições e em muitos casos, os cidadãos podem dirigir-se ao Tribunal Constitucional com vista à proteção dos direitos fundamentais. Exatamente porque eles podem ser limitados pelo legislador ordinário, tendo em vista a descoberta da verdade no processo penal. Isso é uma dimensão que legitima muitas limitações aos direitos fundamentais consagrados na Constituição. Aliás, mais do que isso, é essa busca da verdade, essa eficácia do processo penal, essa segurança, que é uma dimensão que se alcança com o direito penal, que confere, por sua vez, legitimidade ao próprio Estado, e isto não se pode esquecer, mas a verdade é que essa limitação de direitos fundamentais, que a própria Constituição dá abertura ao legislador ordinário para que proceda a ela, para que proceda a essa limitação nunca pode atingir o conteúdo essencial dos direitos fundamentais. E a jurisprudência do Tribunal Constitucional Português tem feito frutificar este pensamento através da aplicação direta de um artigo da Constituição que estabelece as ordens de limites aos direitos fundamentais. Entre eles está exatamente a reserva de lei e a reserva do juiz. A limitação dos direitos fundamentais tem que ser feita através de uma lei. E é isso exatamente que tem sido invocado para, em caso de novos meios de obtenção da prova, não poder o legislador servir-se de analogia com outros meios de obtenção de prova clássicos e que já estão regulamentados através de lei para justificar a utilização desses meios de prova. Estou a pensar muito concretamente na colheita coativa de vestígios biológicos, em que o Tribunal Constitucional, colocado perante um caso concreto em que se envolvia a colheita coativa de saliva, perante a recusa do acusado em prestar-se a essa colheita de saliva, exatamente porque não havia uma lei que regulasse, não era só a colheita de saliva, mas que regulasse a colheita coativa de vestígios biológicos,
considerou que sem lei não podia, portanto, era inconstitucional a autorização que tinha sido usada pelo Ministério Público para que essa colheita se efetuasse. Portanto, não só exigiu reserva de lei, como também reserva do juiz, considerando que para a obtenção desta prova, lá está, mesmo na fase de inquérito, é necessária uma autorização do juiz. O juiz, como única entidade independente, capaz de valorar os dois interesses em conflito. E, através desta jurisprudência do Tribunal Constitucional, hoje está já aberto um caminho claro em Portugal, no sentido de regular através de lei e sempre fixando na lei essa necessidade de autorização do juiz. Termino já, e está, portanto, existem já leis para vários destes meios de prova que são, como digo, meios de prova do presente, mas meios de prova do futuro. Tive que ser muito breve para respeitar o tempo e, portanto, estarei inteiramente à vossa disposição para as perguntas que naturalmente se suscitam. Muito obrigada. Muchas gracias por su exposición y por el respeto valioso al tiempo. Y obviamente la relación entre el derecho procesal y el derecho constitucional es indudable. El Tribunal Constitucional peruano también ha tenido ocasión de aportar algunas ideas sobre el particular, a veces buenas, a veces no tan buenas, pero lo importante es que el tribunal ha podido introducir algunas categorías como el non bis in idem, etcétera, que paulatinamente han permitido ir entendiendo que no puede haber derecho procesal penal sin el respeto a la Constitución. Usted le decía que es el derecho procesal como un derecho constitucional aplicado. En fin, y es indudable que la Constitución está vinculada a todo el derecho procesal. A continuación tendremos al profesor Jorge Bandeira, profesor de la Universidad de Brasilia, de Derecho Constitucional. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Porque mis compañeros de lengua portuguesa hablaron en portugués, creo que tengo que hablar en portugués también. Y creo que eso es algo bueno porque no voy a molestarlos con mi portuñol perfecto. Soy completamente fluente en esa lengua portuñol. No voy a molestarlos con él. Pero intentaré hablar despacio para que vosotros comprendan bem. Bom, o tema que me foi pedido para falar nessa oportunidade do encontro da SUIURES, e também aproveito para agradecer pelo convite, pela oportunidade de estar aqui nesse encontro tão importante de diretores e professores vinculados à Faculdade de Direito da América Latina e também da Europa. O tema que me foi pedido para falar é o tema da constitucionalização do direito público e privado. Eu vou, primeiramente, fazer um panorama muito rápido sobre o que é a ideia da constitucionalização do direito. Em seguida, eu trarei aqui alguns problemas, porque eu acredito que, para pensar essa questão, é mais importante problematizá-la, trazer alguns desafios, alguns riscos do problema da questão da constitucionalização do direito em geral. Bom, o fenômeno da chamada constitucionalização do direito, ele possui diferentes facetas, diferentes rostos, né? Normalmente se descreve pela constitucionalização do direito como a ideia de que a Constituição ou ideias constitucionais elas começam a ser influentes em vários ramos do direito. A ideia de constitucionalização também significa, muitas vezes, a valorização das normas constitucionais, especialmente naqueles estados, naqueles países em que a Constituição não era vista como um texto jurídico, mas sim apenas como um texto político, e também com o papel do próprio
órgão que fiscaliza a constitucionalidade em vários países da América Latina e da Europa também, o Tribunal Constitucional. A ideia, então, é que os ramos do direito vão ser influenciados pelas normas, pelos princípios, pelos valores do direito constitucional e também vão estar influenciadas pelos julgamentos do Tribunal Constitucional ou por qualquer órgão que fiscalize a constitucionalidade. E o mais importante, esses ramos estarão hierarquicamente submetidos às normas de direito constitucional, caso aconteça, ocorra alguma antinomia entre normas específicas de algum desses ramos com as normas propriamente constitucionais. Eu gostaria, então, diante desse breve panorama, afirmar o seguinte: parece que não há dúvidas, não existem dúvidas de que o processo de constitucionalização do direito, ele viabiliza, sem dúvida nenhuma, a organização democrática e ele potencializa também o exercício da liberdade humana. Eu acho que não se pode ver o processo de constitucionalização como algo necessariamente mal ou ruim. Entretanto, como tudo na vida, como tudo na experiência humana, o processo de constitucionalização também traz alguns riscos. E eu gostaria de falar sobre 3 desses riscos aqui. Um risco que diz respeito à ideia de Constituição em si, um outro risco que diz respeito ao problema da linguagem dos direitos, que a ideia de constitucionalização traz, em que tudo pode ser discutido em torno de uma linguagem de direitos fundamentais especificamente, e também a questão da ênfase que o processo de constitucionalização dá no papel de um órgão como um tribunal constitucional ou qualquer outro órgão que faça o trabalho que um tribunal constitucional faz na fiscalização da constitucionalidade das normas jurídicas. Primeiramente, então, a primeira observação, o processo de constitucionalização muitas vezes assume que existe algo necessariamente constituído. A ideia de Constituição é a ideia de que existe algo constituído em uma comunidade política, em uma sociedade específica. E muitas vezes, eu não diria todas as vezes, essa ideia de Constituição como implicando algo constituído, ela traz por trás dela uma concepção tipicamente progressista da história. Como se a Constituição pudesse ser o cume, o final de um processo histórico, e que essa seria a forma mais perfeita de organização política de uma sociedade. Não há problema em si, a ideia de progresso, ela já trouxe muitos progressos para a própria visão que nós temos do mundo, a visão que nós temos do direito. Só que ela pode trazer problemas quando a ideia de progresso ela inviabiliza ou dificulta a imaginação jurídico-política. A ideia de que existe uma Constituição não significa necessariamente que a Constituição seja apenas a única forma de organizar um direito ou organizar uma sociedade. Se nós assumimos, sim, e eu parto desse pressuposto também, de que a ideia de Constituição traz conquistas, isso é algo importante. Mas se nós passarmos para um outro nível e começarmos a assumir ou sugerir de que a Constituição é a forma mais perfeita de organização jurídico, político e diria mesmo até social, isso traz problemas seríssimos para a vida em sociedade. Porque a ideia de justiça, a ideia de igualdade e a própria ideia de liberdade não possuem, pelo menos na minha percepção, uma forma específica para se concretizarem. Elas podem encontrar formas as mais diversas possíveis. E a história nos mostra que há vários outros moldes, há várias outras formas de se organizar a sociedade, e a Constituição é somente
uma delas. Tá? E acredito que nos dias de hoje, se nós colocarmos a ideia de Constituição numa perspectiva histórica, ou seja, assumir que existem outras maneiras de organizar a sociedade que não por meio da Constituição, isso torna mais fácil para nós entendermos a pluralidade de sistemas jurídicos que existem nos dias de hoje. Eu particularmente venho de um país, o Brasil, que todos os dias encontra problemas seríssimos para lidar com os regulamentos da Federação Internacional de Futebol, a FIFA. E que em alguns anos, daqui a 2 anos, terá, como já está tendo alguns problemas também, em lidar com a regulação do Comitê Olímpico Internacional. Nós podemos muito bem assumir uma percepção de que o que a FIFA faz não é direito, ou o que o Comitê Olímpico Internacional faz não é direito. Podemos assumir essa perspectiva. Mas se percebermos, por exemplo, que as autoridades brasileiras são constrangidas todos os dias a assumir padrões, a assumir posições diante de posições da FIFA ou do COI, nós vamos ter que perceber que há um mínimo de efetividade na forma como a FIFA organiza as suas normas, na forma como o Comitê Olímpico Internacional organiza as suas normas também. Esse exemplo, que é a chamada Lex Esportiva, mostra que há uma outra forma de organização do direito que parece que passa ao largo, se distancia, de um certo modo, da organização de um direito por meio de uma Constituição. Mas eu poderia dar alguns outros exemplos também. O direito internacional público, tradicionalmente, é um direito que tem se organizado para fora, para além da ideia de Constituição. É bem verdade que nos últimos anos muitos autores têm enfatizado a ideia de que o direito internacional passa por um processo de constitucionalização. Mas se ele passa por um processo de constitucionalização, esse processo é muito diferente daquele por que passaram as sociedades jurídicas internas. Mas além da Lex Esportiva, da FIFA, do COI, além do direito internacional público, há outras formas de organização jurídica, como a chamada Lex Mercatória, que são normas e práticas comerciais que todos os dias são aplicadas pelas grandes empresas e que são padrões que fogem padrões de organização jurídica estatal, puramente estatal. E há também a realidade, em alguns países da América Latina isso acontece, no Brasil inclusive, formas de organização indígenas, por exemplo, que também nós podemos assumir não seriam formas jurídicas. Eu particularmente prefiro acreditar que são formas jurídicas, mas formas jurídicas que se organizam para além da ideia de Constituição. Esses exemplos que eu trago são exemplos que nos mostram que há outras maneiras de se conceber a realidade para além da ideia de Constituição. E se nós tivermos uma concepção muito fechada, como alguns, não diria que são todos os que defendem a ideia de constitucionalização, mas se tivermos uma ideia fechada de que a Constituição é esse único meio, ou é um meio superior, mais avançado, para a organização social, nós não conseguiremos entender como a realidade funciona nos dias de hoje. E uma boa parte, uma parte significativa da realidade funciona para além do espaço constitucional. Tá? E é importante que nós tenhamos essa visão para que nós possamos aprender também com essas formas extraconstitucionais de organização do direito, para que a própria ideia de constitucionalização dentro dos Estados nacionais, ela possa ser refinada, ela possa ser melhorada. Talvez naquilo que o teórico alemão do direito Günther Teubner já chamou de processo de irritação. Um ordenamento jurídico, um sistema jurídico irritando o outro para que algum deles se modifique. O segundo risco da ideia de constitucionalização que eu gostaria de trazer aqui para os senhores tem a ver com aquilo que parece que é a mensagem mais forte
que a constitucionalização do direito trouxe, que é a ideia de direitos fundamentais. Eu não nego aqui, de forma alguma, que os direitos fundamentais e a chamada linguagem dos direitos é uma linguagem muito poderosa e produziu muita liberdade, ou é capaz de produzir muita liberdade e muita justiça. Mas também não se pode negar que a chamada linguagem dos direitos, né, ou seja, a descrição do mundo conforme direitos, a ideia de direitos e direitos fundamentais, quando eu falo em direitos, quero dizer especificamente direitos fundamentais ou direitos humanos, ela é problemática. A linguagem de direitos, ela traz seus problemas. Que problemas são esses? Eu identificaria dois aqui. O primeiro deles é que a linguagem de direitos, ela é absolutamente incapaz de traduzir várias prioridades que o ser humano tem todos os dias. Ela, por exemplo, não consegue traduzir o amor, o ódio, a paixão, o desejo sexual, a própria ideia de solidariedade. Linguagem de direitos, ela não consegue traduzir. Às vezes, ela tenta fazer isso, mas não consegue traduzir adequadamente isso. Acontece que existe uma tendência muito grande, quando se pensa na descrição do mundo conforme a linguagem de direitos, que essa linguagem seja uma linguagem totalizante, de que nada sairia do espaço dos direitos fundamentais e nada sairia do espaço dos direitos humanos. Qualquer grupo que tem qualquer necessidade ou tem qualquer interesse e quer fazer valer esse interesse na sociedade, pode ingressar, por exemplo, com ação, traduzindo aquele seu interesse para a linguagem dos direitos e ver, então, um tribunal conceder algo a esse grupo. O que eu quero dizer é que a linguagem dos direitos tem as suas limitações e há certas pretensões de pessoas, de grupos sociais, que nunca conseguirão ser traduzidas na linguagem dos direitos. Um outro problema da linguagem de direitos é que ela tende, nem sempre isso acontece, mas ela tende a reificar, a coisificar os próprios direitos. Por quê? Porque a forma jurídica, ela tende também a omitir ou olvidar, esquecer, das diversas lutas sociais que deram causa à criação desses mesmos direitos. Se vocês pegarem a Constituição peruana, por exemplo, ou mesmo a Constituição brasileira, poucos saberão dizer que tipo de interesse, que tipo de tensão social ou luta social aconteceu para ver consagrado um determinado direito. E no momento em que nós nos esquecemos desse passado, dessa história que levou à criação do direito, nós podemos perfeitamente reificar, coisificar esse direito, transformá-lo em algo que não tem absolutamente nada a ver com a luta social que gerou aquele mesmo direito. Ok, nós podemos fazer isso. Só que se nós fizermos isso, nós podemos estar desvirtuando a nossa própria história. A ideia de que para se conseguir, para se alcançar um direito, foram precisos muitos esforços, né? Para lembrar aqui uma frase de Walter Benjamin, né? Todo monumento de cultura é também um monumento de barbárie. Então, todo direito que pode ser visto hoje de uma maneira muito simples, simplificada para nós, ele também pode ter sido um direito que foi conseguido a muito suor e a muito sangue. Esses são dois problemas que eu lembraria em relação à linguagem dos direitos, que é uma linguagem que a ideia de constitucionalização enfatiza, de que tudo, ou quase tudo, pode ser traduzido pela linguagem dos direitos humanos ou dos direitos fundamentais. Por último, e realmente já me aproximando do final, o processo de constitucionalização do direito, ele tem gerado uma ênfase excessiva, uma ênfase muito grande no papel dos tribunais constitucionais e no papel das Cortes Supremas. Tá? Muitas vezes isso tem gerado até o que alguns cientistas políticos chamam
de processo de judicialização da política. Eu, particularmente, venho de um país, o Brasil, onde diversas disputas são levadas hoje aos tribunais, seja porque o parlamento ou o poder executivo não tem condições de resolver certos problemas, seja porque eles preferem que os tribunais levem esses casos para serem julgados por um terceiro, por um tribunal. Não estou aqui também dizendo que os tribunais constitucionais não têm uma importância. Eles têm uma importância muito grande. Nós poderíamos aqui lembrar, na jurisprudência desses órgãos, várias decisões que trouxeram muitos avanços sociais. Só que uma ênfase excessiva no papel ou exclusivo ou proeminente desses órgãos, ele, sem dúvida nenhuma, pode trazer problemas no sentido em que se estimula a visão de que há apenas um órgão, uma instituição, que tem o papel de conduzir o processo de constitucionalização, que tem o papel, em última análise, de ajudar a constituir a própria sociedade. Ora, nós vivemos numa época, num momento histórico, em que a pluralidade de ideias, a pluralidade de perspectivas, ela é algo bastante cultivado. E temos uma visão de que apenas um tribunal tem condições de dizer o que é o direito, pode gerar sérios problemas. Tá? Ainda que existam instrumentos, como existem nas democracias constitucionais, para a proteção das minorias. Tá? Então, numa sociedade plural, a ênfase ou a exclusividade de um órgão apenas, uma instituição, dizendo o que é o direito, é problemático. E eu, particularmente, vejo isso em algumas das pessoas, às vezes mentes brilhantes, pessoas muito bem formadas, defendendo um papel quase que exclusivo, ou se não exclusivo mesmo, para um tribunal constitucional dizer o que é o direito. Sem contar que existem formas. O direito está sendo produzido de várias maneiras em vários locais. Ele está sendo produzido, com o exemplo que eu dei há pouco, em instituições privadas. O direito está sendo produzido em organizações criminosas. O direito está sendo produzido no parlamento também. Mas ele está sendo conduzido em várias dessas instituições. Uma posição da teoria do direito seria simplesmente negar, como eu falei há alguns minutos atrás, a posição de que isso não tem juridicidade, isso não é direito. Só que essa posição, se nós adotarmos, nós vamos ver a realidade apenas de uma maneira parcial. Né? E, por último, em relação ainda ao papel de um órgão apenas, do estímulo à ideia de que há apenas um órgão, como um Tribunal Constitucional ou uma Corte Suprema, que faz a análise da constitucionalidade das normas, estimula uma visão que as próprias faculdades de direito têm hoje muito consciente, né, muito claramente, de que a judicialização do direito é um caminho sem volta. E é um caminho extremamente problemático. Se nós pensarmos que o direito somente, ou a forma privilegiada de solução de conflitos, é por meio dos tribunais, nós estaremos inviabilizando o próprio direito. Então, também é preciso pensar, dentro do processo de constitucionalização, sobre o papel de um tribunal constitucional e pensar de uma maneira maior, mais ampla, em como a Constituição, ou talvez as diferentes constituições, podem surgir, podem brotar de diferentes lugares, para além de um tribunal constitucional, e eu diria até mais, para além dos próprios sistemas jurídicos meramente estatais. Então, com isso, eu concluo. Muito obrigado. Muchas gracias. El derecho se está constitucionalizando y la Constitución se está judicializando. Como bien se ha dicho, también los procesos de constitucionalización, lo decía el doctor Bandeira, trae algunos riesgos. Y es cierto, trae algunos riesgos. Sin duda, yo opto por contar con un tribunal constitucional
pero no hay duda que hay casos y casos. Hace poco, por ejemplo, se dictó una sentencia en el caso de Panamericana Televisión, que no ha impactado tanto a nivel de medios como uno hubiera podido esperar. ¿Qué pasó ahí? Presentan la demanda de amparo para no pagar tributos. Esta empresa no había pagado tributos porque había un anterior administrador judicial, luego cambiaron de administrador judicial, el anterior administrador del canal era una persona muy conocida porque no le gusta pagar sus deudas, pues. Y tampoco le gusta pagar las deudas a la administración tributaria, y no lo hizo durante más de 6 años. Y después de bastante tiempo, se presenta una demanda de amparo, y el TC hace una semana acaba de declarar fundada la demanda y dispuesto que no se le pague, o mejor dicho, disponiendo que esta empresa, un canal, no pague durante más de 6 años todos los tributos que dejó de pagar. Estamos hablando de riesgos con notables impactos económicos. Más allá de ese caso, obviamente hay otros casos muy relevantes, pero sí esto es importante tomar en cuenta los riesgos de la constitucionalización, porque todo termina constitucionalizando. Y si no contamos con un buen tribunal constitucional que pueda actuar de manera autónoma e independiente, se pueden presentar estos problemas. Bueno, tenemos espacio para las preguntas. Sí, tengo una pregunta para el profesor Bandeira. Yo quería preguntarte por el riesgo, el último riesgo que mencionaste. El riesgo de la cosificación de los derechos. Y no estoy muy seguro de qué significa eso, porque es cierto que a veces para obtener el reconocimiento de un derecho hay una historia de luchas importante y que no debemos olvidar, pero al mismo tiempo parecería que el reconocimiento en la Constitución o a través de la jurisprudencia de ciertos derechos que normaliza o tiende a normalizar a través del reconocimiento jurisprudencial de los derechos una situación que anteriormente era injusta, se torna algo normal. Y precisamente eso es lo que buscamos con el reconocimiento de los derechos. Entonces, es cierto, quiero decir, ¿en qué sentido sería malo ello? Puedo entender en el sentido de una empresa que no paga impuestos durante 6 años, que invoca luego algunos derechos fundamentales, pero me parece que no era el tipo de ejemplos que tenías en mente. Por eso quisiera un poco que me aclares ese punto. Muchas gracias. ¿Otras preguntas? Sí. Si hubiera alguna otra pregunta para hacer una ronda final con los profesores. Sí. Agradezco a los panelistas la exposición. Sí se entendió, ¿no? Espero que se entienda la pregunta. A ver, me gustaría tal vez aterrizarlo en algunos ejemplos que han sucedido en México, que muestran, pienso de manera más clara, lo que para la dogmática civil primordialmente significa la constitucionalización del derecho civil, digamos. No me gusta el ejemplo del proceso penal porque creo que proceso penal y constitución van muy de la mano, lo mismo el tributario, digamos. Pero lo que ha venido pasando en el derecho civil, por ejemplo, mexicano, muestra, creo, de manera más palmaria esta situación. Déjame colocar solo un ejemplo. Es una pareja que contrae matrimonio, la cosa no va bien, al mes se divorcian, pero la chica queda con una carga, ¿no? Y ella se junta con su anterior pareja, se casa y nace el niño. Que fue una niña, ¿no? Pasan 8 años. La niña fue reconocido por la pareja que no era el padre biológico, pero nació en el matrimonio, así que tiene la presunción. Y a los 8 años aparece el padre biológico y demanda ante el juez de familia el reconocimiento de la paternidad de la hija. Hay una norma en el Código Civil mexicano que señala que no se puede demandar la paternidad respecto de una mujer que está casada.
Así que juez de primera instancia, en base a esta norma, niega la acción. Segunda instancia, confirma la sentencia de primera instancia. Amparo, que hace las veces de casación por vicios injudicando, pero ya con temas constitucionales, rechaza. Y hay una revisión ante la Suprema Corte. La Suprema Corte dice, interés superior del niño, dice. Interés superior del niño a conocer la verdad biológica de quién es su padre. Y en base a este interés superior del niño, reconocido en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que es norma constitucional en México, así lo dispone el 133 constitucional y así se ha venido entendiendo en las últimas sentencias, la Corte dice, mira, no me importa nada lo que diga el legislador civil, hay un interés superior previsto en el texto constitucional y por lo tanto acoge la demanda, ¿ves? Y las consecuencias fácticas fueron complicadas porque la niña a los 8 o 10 años se entera que no es hija de quien siempre pensó de que era hija. Entonces, esos son los temas que a la dogmática civil nos preocupan, ¿no? El modesto derecho al nombre que siempre ha sido concebido como un atributo de la personalidad, una persona quiere cambiárselo. Lo jocoso del tema es que en México no colocan los nombres cuando se publica la sentencia, y por lo tanto no sabemos cómo era el nombre para saber si era razonable o no querer cambiárselo, pero se rechaza en primera instancia porque los códigos civiles no previenen la posibilidad de cambiar el nombre por mutua decisión de quien acciona, y así llega a la Corte Suprema que dice, no, derecho fundamental al nombre, invoca los estados de excepción, que lo único que dicen es que no se puede suprimir en los estados de excepción el nombre, no que se pueda cambiar el nombre, y ordenan al juez del registro civil cambiar el nombre. Esos temas sensibles son los que a nosotros nos preocupan, y respecto de esos a mí me gustaría saber qué piensan los panelistas cuando se habla de la constitucionalización del derecho civil o del derecho privado. Muchas gracias. ¿Habrá alguna pregunta final? Si no, para dar uso de la palabra a los expositores. Profesora. Sí. Perdão. Muito obrigada pela sua pergunta. É interessante que o que invocou a partir do direito civil foi o interesse superior da criança, do ninho, que é um interesse que se pode invocar a partir de outros direitos que não sejam especificamente o direito civil, por exemplo, também um direito relacionado com ninhos delinquentes, por exemplo, ou com ninhos, crianças em risco. E esse conceito de interesse superior da criança aparece nestes domínios. Os dois que eu invoquei são mais familiares do que o direito civil, mas são próximos. Aparece invocado como um conceito, não de interesse superior da criança, mas um conceito superior que pode derrogar normas ou do direito civil, ou do direito das crianças delinquentes, ou outro direito ordinário. E sempre defendi, no domínio da proteção das crianças, ainda não delinquentes, todavia não delinquentes, crianças em perigo, que esse superior interesse tinha que ser analisado à luz dos direitos concretos que
através das várias leis, são concedidos às crianças. Ou seja, sempre fui contra a invocação desse interesse como algo que pode justificar a derrogação de direitos estabelecidos pelo legislador ordinário e em que a ponderação dos interesses em conflito é analisada, ponderada e se faz uma opção através da decisão do legislador ordinário. Ou seja, o que eu quero dizer é que, e os próprios tribunais constitucionais têm que trabalhar nesse sentido, é na densificação destes conceitos, como o do interesse superior da criança, do ninho, densificação como concretizando esse conceito em direitos e discutindo esses direitos. E aí, no caso, a invocação do direito superior da criança a conhecer o seu pai biológico é claramente, pode ser como que um abuso do direito a conhecer o seu pai biológico. Porque há outros direitos, não vou entrar na questão civil, não é? Mas há outros direitos que estão em confronto com esse direito a conhecer o pai biológico, uma série de outros direitos, também consagrados nos códigos civis, e o interesse superior da criança não pode ser um chapéu que sirva para justificar a proeminência de um só direito que é invocado. Esta é um pouco a minha ideia. Bom, obrigado pelas perguntas. Quanto à primeira, essa é uma questão de concepção sobre a própria ideia de direito. Mas se eu penso particularmente que os direitos podem ser, ou eles são frutos de valores, ou seja, os direitos eles têm uma base moral muito forte. Essa moral, ela não ela é historicamente situada. É claro que eu posso renegociar a moral que fundamenta um direito. É claro, posso sempre. Na medida em que o tempo passa, eu posso ressignificar o que significa, ressignificar a ideia de, por exemplo, duplo grau de jurisdição. Ou posso ressignificar a ideia de presunção de inocência. Só que esquecer significa muito mais do que ressignificar. Me parece que significa adulterar. Alterar um significado que moralmente, quer dizer, que historicamente, ele não consegue ser justificado. Então, eu acho que, na verdade, o que eu quero falar de uma outra maneira tem a ver com questões da filosofia de reconhecimento, do reconhecimento. Eu, particularmente, não consigo ver como uma sociedade possa entender a si própria se ela formula direitos e ela não consegue entender que esses direitos são frutos de uma moral que foi situada historicamente. Então, o saber a origem de um direito, saber de onde ele veio, isso é absolutamente essencial para a própria identidade de uma comunidade política, né? Para ela saber aonde ela se situa. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo bem prático. A forma com que hoje nós utilizamos a ideia de segurança jurídica é uma forma que nada tem a ver com o momento histórico em que a ideia de segurança jurídica surgiu. Tá?
A ideia de segurança jurídica hoje, por exemplo, ela existe muito mais para proteger questões patrimoniais do que para simplesmente proteger contra o arbítrio do Estado. E assim, eu pelo menos posso situar um momento em que essa ideia surgiu nos chamados ideais revolucionários franceses. A ideia era uma ideia muito clara, quer dizer, o Estado que até então existia, o Estado opressor, era um Estado que não respeitava absolutamente qualquer tipo de segurança das pessoas. E hoje eu utilizo segurança jurídica de uma maneira completamente diferente. Ok, o que eu posso estar falando você pode pensar que a origem histórica dessa ideia é uma outra. Seja como for, uma reflexão sobre esses tipos de tema. E é importante que nós simplesmente não possamos repetir o tempo todo sobre determinados institutos e conceitos sem minimamente refletir sobre o que deu origem a ele. Então, essa é uma questão de concepção sobre os próprios direitos humanos ou direitos fundamentais. Acredito que a segunda pergunta, eu não sei se é necessário falar um pouco sobre ela, né? Acho que já foi respondida pela professora de uma maneira, com certeza, bem completa. Muchas gracias. Derecho civil constitucional es lo que se preguntaban hace un momento. En el Perú, el primer caso donde se discutió el tema fue un caso sobre el divorcio, porque había una causal que establecía el Código Civil donde la sevicia, o sea, el insulto y el maltrato, se permite el divorcio en la medida que se respeten las costumbres. O sea, utilizaba el elemento costumbre para determinar cuándo cabía o no cabía el divorcio. La Defensoría del Pueblo en el año 97 presentó una demanda de inconstitucionalidad contra esa norma, precisamente porque era una norma discriminatoria. En función de tus costumbres sí te pego, y eso no genera una causal de divorcio. Es algo absurdo. Al final el TC declaró fundada en parte la demanda y fue el primer caso que se resolvió en materia de civil, eliminando un artículo del Código Civil. Después el TC ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre el tema de la familia ensamblada, el concepto constitucional de familia, etcétera. Hoy día, por ejemplo, se está discutiendo o se va a discutir en el Congreso un proyecto de ley que permite la unión civil entre personas del mismo sexo. No le están llamando matrimonio, le llaman unión civil. Si se llegara a aprobar ese proyecto, como espero, creo que no me sorprendería que ese caso termine en el TC. Habría que ver qué dice el TC sobre el particular dependiendo de cuál sea su conformación. Bueno, creo que estamos a la hora, hemos cumplido escrupulosamente, me parece, el tiempo, así que agradecemos a los panelistas, a los expositores y hacemos unos breves minutos de receso hasta las 6:10. Muchas gracias.